Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Senhor, graças te damos pela tua palavra, graças te damos pelo ajuntamento do povo do Senhor neste lugar. Declaramos, ó Pai, que já estamos abençoados. Obrigado por ouvir nossos louvores, nossas orações. Obrigado porque o Senhor ainda se dispõe a falar conosco. E nós abrimos esse livro, ó Pai, com alegria, com reverência e com expectativa de que ouviremos tudo aquilo que precisamos nessa manhã. Pedimos que cuide desse ambiente, nos livre do mal e não permita nenhuma manifestação que venha atrapalhar esse instante sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. De onde vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã. Nós vivemos hoje uma crise de identidade sem precedente na história da humanidade. As pessoas realmente não sabem quem são. Nunca tivemos tanta informação e nunca tivemos tão pouco conhecimento, sabedoria. Dizem que hoje uma criança de 6 anos de idade ela tem mais informação do que um imperador romano que dominava o mundo inteiro tinha na sua época. Mas o ser humano continua perdido, mais perdido que cachorro quando cai do caminhão de mudança. Elas não sabem quem são, não sabem de onde vieram, não sabem para onde vão. E o que resta é o que está escrito em 1 Coríntios 15. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Uma vida sem propósito. E eu queria relembrar com os irmãos nessa manhã alguns princípios bíblicos que nos revelam tudo isso que eu perguntei aqui. De onde nós viemos? Nós viemos de um propósito eterno. Esse texto que nós lemos inicialmente diz que Deus criou o ser humano mediante um solene conselho da Trindade. Deus fez uma assembleia eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. E resolveram criar o homem para poder amar e para poder se relacionar com ele. A teologia diz que a criação é um ato livre de Deus. Ou seja, Deus não precisaria ter criado. Deus nunca precisou do homem para nada. Porque Deus sempre se relacionou consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo têm uma comunhão perfeita desde sempre. Esse conselho da Trindade se deu mais ou menos assim. O Pai se reuniu com o Filho e com o Espírito Santo e expôs o plano de criar o mundo físico e colocar ali uma criatura conforme a sua imagem e semelhança. E aí o Espírito Santo disse: mas Pai, para essa criatura ser semelhante a nós, eles vão ter que ter liberdade de escolha. E o Pai disse: exatamente, ele vai se criar da nossa semelhança e vai ter livre-arbítrio. E então o Filho diz: mas olha, se eles tiverem livre-arbítrio, eles podem escolher o mal. Nesse momento acontece o que nós lemos em Isaías 6. O Filho se põe de pé e disse: olha, eu posso me oferecer como sacrifício eterno para que eles sejam redimidos dos seus pecados. Aí acontece o que Pedro escreveu na sua carta, que o sangue de Jesus foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai antes que o mundo fosse criado e antes que nós fôssemos criados. É por isso que diz o seguinte: tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1. Se o Filho não se oferece como sacrifício e o Pai não aceita esse sacrifício, nós nem teríamos sido criados. Portanto, a salvação em Cristo não é o plano B, como a gente às vezes pensa. Deus criou o homem perfeito, ele caiu, e Deus, e agora o que nós vamos fazer? E temos que dar um jeito, e então manda Cristo. Não. A salvação é o plano A. Porque é o único jeito de sermos semelhantes a Deus. Nós podemos escolher. Senão seríamos robôs. Não seríamos semelhantes a Deus. Então o ser humano foi criado mediante um conselho solene da Trindade.
E quando Deus executa o plano, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Não há essa narrativa sobre nenhuma outra criação. Deus não assoprou nas narinas das plantas, nem dos animais, nem dos peixes, nem das aves. De nenhuma criatura é dito que ela é uma alma vivente. Deus criou os animais segundo a sua espécie, um a um. Mas quando cria o homem, ele diz que nós fomos criados segundo a espécie dele mesmo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então eu vim de onde? Eu vim de um propósito eterno. O ser humano não existe para viver 70, 80 anos nesse mundo e morreu e acabou. Não precisamos viver nessa filosofia, comamos e bebamos que amanhã morreremos. A coisa muito melhor e maior preparada para cada um de nós. E além da nossa espécie, há planos de Deus na vida de cada um individualmente, que existe muito antes de nós sermos criados. Olha o que está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O propósito de Deus na vida de cada um de nós como indivíduos existe antes do nosso pai conhecer a nossa mãe. Deus não fez projeto para mim depois que eu nasci, não. Antes de eu ser concebido, Deus já tinha um propósito na minha vida e na sua. No caso de Jeremias, era para ser um profeta. Na nossa vida pode ser um médico, um engenheiro, um pastor, um missionário, um presbítero. Nós não somos um acidente. Nossos pais podem até não ter nos desejado. Você pode descobrir que você é adotado, que seu pai e sua mãe não te quiseram. Você pode descobrir que você é fruto de um furo de tabela, um furo de camisinha, de uma aventura, de uma noite. Pode ser que você não tenha sido planejado aqui, mas com certeza foi lá. Porque antes da nossa concepção, Deus já nos conhecia e nos colocou aqui nesse tempo, nesse lugar, para cumprir um propósito em nossas vidas. O Salmo número 139, versículos 13 em diante, vai dizer para nós: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Deus não escreve certo por linhas tortas. Ele traçou um plano perfeito para mim e para você. Escreveu uma história para nós, um roteiro que Ele quer revelar a nós para que nós vivamos dentro desse roteiro. Você quer improvisar? Ele deixa. Nós não somos robozinhos. Mas, como diz aquele filme do Tarcísio Meira, né? Não se preocupe, nada vai dar certo. Quando nós resolvemos improvisar, vai dar errado. E Deus é tão gracioso e quando dá errado Ele já está na estrada nos esperando. Lembra do filho pródigo? Ele vai movendo nas circunstâncias o tempo todo para a gente enxergar o propósito que Ele tem para nós. Então, de onde eu vim? Deus pensou em mim antes da fundação de tudo. E Ele quis que eu estivesse aqui, que você também. Porque Ele tem um propósito eterno para as nossas vidas. O desejo começou no seu coração na eternidade. Ele executou o projeto no dia que fomos concebidos. Ele está trabalhando em nós e vai nos levar para lá um dia. Então, quem eu sou? Eu sou a realização de um projeto de Deus. Romanos 8, versículos 29 e 30 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
O propósito eterno de Deus para a minha vida foi que eu me tornasse seu filho, a imagem de Jesus, para que Jesus fosse o primogênito entre muitos irmãos. Deus me tornou seu filho para fazer parte da grande família de Deus, que Ele projetou na eternidade e está executando no mundo, no tempo e no espaço. Isaías capítulo 61 diz: vocês serão reconhecidos como a família bendita do Senhor. Salmo 68:6 vai dizer: Deus faz com que o solitário viva em família. Todos podem ter família, mesmo os que não se casam, os que não têm filho, os que não tiveram pai e mãe, que não têm irmãos, eles estão dentro do grande plano de Deus de instituir a sua família na terra. E como é que isso acontece na minha vida? João, no capítulo 1, versículo 12, ele escreve: a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quando eu me vejo um pecador, me arrependo, creio em Cristo, eu me torno a realização daquele propósito eterno de Deus. Em Efésios capítulo 2, Paulo diz como é triste a posição daquele que não tem a Cristo. Está morto. Segue segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo as inclinações da carne. Se eu não sou filho de Deus, qual vai ser o meu caminho? O caminho do mundo, é o que todo mundo faz, eu faço também. Os impulsos naturais da carne, deu vontade de fazer, eu faço. E as sugestões do inimigo das nossas almas. Quando nós nos tornamos filhos de Deus e pertencemos à família de Deus, nós então encontramos o nosso verdadeiro propósito. Eu vim de onde? Eu vim de um propósito eterno. Eu sou quem? Eu sou a realização desse propósito eterno de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço à família de Deus. É isso que eu sou. É essa a minha identidade em Cristo. Ninguém pode dizer quem eu sou, porque a Bíblia já disse em 1 de João capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A palavra de Deus foi escrita para que nós saibamos que temos a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? Aquele que crê no nome do Filho de Deus. Ponto. Quem é o Filho de Deus? Aquele que crê em Jesus. Não é aquele que frequenta a igreja, não é aquele que dá dízimo, não é aquele que paga promessa, não é aquele que faz sacrifício. Quem tem a vida eterna é quem crê no Filho de Deus e ponto. É Jesus e mais nada. O resto tudo é consequência. Todas as boas obras são consequências da fé. A salvação é unicamente pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a resposta está aí no versículo 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. Como é que eu me torno um filho de Deus? Recebendo a Cristo como Salvador. Só. E se eu nunca for batizado, nem participar de um culto na minha vida, nunca ter dado um dízimo, nunca ter feito boa obra nenhuma, mesmo assim, se eu crer em Cristo, eu vou ouvir dele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque não é pelas obras, é pela fé. E para onde eu estou indo? Eu estou indo para o céu. Em João capítulo 14, versículo 1, está escrito: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E ele vai dizer no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida terrena não é tudo que há.
nós temos algo maravilhoso preparado para nós, que escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em mente humana alguma o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então eu sei para onde eu vou para o céu, pelo caminho que é Cristo, e vou do jeito que o Espírito Santo me leva. Quem pode garantir que estará aqui amanhã? Quem garante que estará aqui domingo? Ninguém. O Espírito Santo pode nos soprar para onde Ele quiser. E quando nós estamos com a vida nas mãos de Deus, Ele está trabalhando. Aquilo que Deus está fazendo em nós é muito maior do que aquilo que está acontecendo conosco naquele momento. Daqui uns dias você olha para trás para você ver se tudo isso não será revertido para a honra e para a glória do Senhor e para o nosso bem, nós que estamos vivendo segundo a sua vontade. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé.